sobre a vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom todo tempo. Oh, glória. Jesus é bom e fiel. Amém. Ai, a palavra de hoje, nesta noite, é gratidão. A paz, Senhor, igreja. Amém. Jesus é bom em todo tempo, em todo dia Deus é bom. Né? Eu sou grata a Deus, porque desde o começo o Senhor está falando tremendamente. Né? Aleluia. Fortemente na casa. Né? A irmã Regina começou a falar poderosamente dentro do louvor, e aí a irmã Dominga veio lá e também falou, e para a glória de Deus, eu vejo Deus neste lugar, na noite desse dia. Vamos estar, o que Deus colocou no meu coração, quando o convite foi lançado, Deus já tinha colocado no meu coração. Aleluia. Eu estava esperando o convite chegar, né? E Deus já tinha me colocado no meu coração. Atos, que foi o que a irmã Dominga falou, né? Atos 12, 5 até o 16. A minha Bíblia fala um pouco diferente, eu ouvi o pastor Brau está me ajudando a ler essa palavra, que minha Bíblia é bem diferente na tradução. Para a glória de Deus, Deus é bom em todo o tempo. Atos 12, a partir do 5 até o 16, né? Que a irmã Dominga leu, mas a irmã Dominga começou a ler primeiro. Eu acho que até mais ou menos, acho que foi até o 6 que ela leu. Glória a Jesus. Jesus maravilhoso. Ele continua na casa operando. Aleluia, Jesus. Em todo o tempo. Glória a Deus. Pode ler tudo, por favor. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja continua orando por ele a Deus. Até o 16. Quando Herodes estava para o fazer compadecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre os dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e cairão-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. Eis assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, e para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou deles. E Pedro, tornando a si, disse agora: sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando eles nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. E batendo Pedro à porta do palácio, do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro,
moço não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disse-lhe: estás fora de si, mas ela afirmava que assim era e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Glória a Deus. Aleluia. Deus levou todo o tempo, né? Que é o que eu vim entender aqui nessa palavra, né? Como no domingo a gente tinha falado, que a igreja, a chave da vitória é a oração. Né? Aqui, Pedro estava preso com uma palavra do Senhor, ele deixa bem claro aqui dizendo, e ele se encontrava correntado, né? Ele não só estava preso, mas também correntado. Mas o anjo, naquela noite, visitou Pedro. O que me chamou a atenção nessa palavra, nesse versículo, igreja, é que Pedro ainda está preso, correntado, mas ele estava com o ouvido sensível à voz do Senhor. Aleluia, Jesus. Quando o anjo bateu no lado de Pedro e falou: levanta-te depressa, ele não ficou perguntando, igreja, o porquê. Deixa eu dormir mais um pouquinho, deixa para amanhã, deixa para depois. Não, rapidamente ele se colocou na brecha da posição. Aleluia, Jesus. Né? O que a gente deve fazer no dia de hoje. E aí, quando Deus enviar alguém para nos socorrer com uma palavra, alguém mandar uma mensagem para estar ali convocando para orar, a gente não está perguntando o porquê e o para quê. Se colocar na brecha e orar. Aleluia, Jesus. Né? Aleluia. Está sensível, porque Pedro estava de ouvido sensível à voz do Senhor. E rapidamente ele levantou, calçou os pés, né, colocou a capa e seguiu. Ele não ficou perguntando: para onde é que tu vai me levar? Ele seguiu. Ele tinha confiança. Essa palavra fala também confiança. Aleluia, Jesus. Ele confiou no anjo do Senhor. E ali ele seguiu. Em frente, as portas se abriram. Diante de qualquer situação que a gente tiver, igreja, a gente tem que estar sempre atento à voz do Senhor. Aleluia, Jesus. Não há corrente, nenhuma porta para Deus. Quando Deus chega, Deus muda o quadro, o cativeiro e a história. E aquelas correntes foram quebradas. Aquela porta, aqui não disse que precisou de alguém para abrir a porta. Foi o próprio anjo que abriu a porta para Pedro sair. Pedro veio cair em si e ver que ali foi o próprio Deus que enviou um anjo para socorrer ele. Né? Às vezes a gente está orando a Deus, pedindo um socorro, pedindo uma providência, e às vezes Deus manda, às vezes mais a gente está despercebido. Às vezes a gente está tão ligado no dia a dia, né, no trabalho, na família e nas coisas, que às vezes Deus fala com a gente de pequenos detalhes. Deus cuida de nós em pequenos Aleluia, detalhes, Jesus. está despercebido. Às vezes um morador de rua fala conosco, a Nome gente acha de que Israel. não é nada, mas às vezes é um anjo do Senhor falando conosco. Aleluia, Né? Jesus. Dando uma palavra para nós. E ali Pedro estava ali atento à voz do Senhor. Né? Que é precisamos nós estamos atentos à voz do Senhor. E obedecer. Né? Quando ele fala de obediência. Né? Obedecer. Não questionar. O Espírito Santo. Em seguida, me chamou também a atenção que o anjo, né, tirou Pedro daquela prisão, as correntes foram quebradas, as portas foram abertas, e ele seguiu Pedro até certo lugar. Quando chegou em certo lugar, ele deixou Pedro. Porque o que eu vim entender mesmo nessa passagem? Que tem coisas que é Deus e tem coisas que é nós. O Espírito Para os Santo. jovens de Pedro, Aleluia. daquela cidade, daquela multidão, daquelas pessoas, porque significa que tinha gente que sabia que Pedro estava na prisão. Verdade. Para os olhos daquela pessoa, não tinha possibilidade de Pedro sair dali. Verdade. Não tinha como Pedro sair dali. Então Deus enviou um anjo. Porque ali só um milagre que Deus, como diz nós, né, como a irmã já disse, foi um milagre de Deus, como aconteceu com o filho da irmã Domingas. Foi um milagre de Deus, porque para os olhos humanos, ele era para estar morto, estar preso em teoria, né, alguma coisa assim. Mas, quando Deus tem promessa no meu e no Aleluia, teu vida, Jesus. o diabo ele não pode O impedir general de o trabalho
E quando tem uma nação, alguém orando por nós estamos aqui hoje, igreja, não porque nós somos bons, nós somos perfeitos, nós somos bonitos. É porque lá atrás tinha alguém orando por nós. É verdade. Tinha alguém pagando preço por nós. Antes de nós nascer, já tinha alguém orando por nós. E quando nós nascemos, as correntes que estavam aprisionando nossas vidas foi quebrada, né? E nós hoje estamos aqui pela misericórdia de Deus. Aleluia. Então, por isso que é importante. Então, quando Pedro viu que ela veio cair em si, foi uma porta de escape. Um anjo, Deus mandou o próprio anjo uma porta de escape para ele, deixou ele seguiu em frente. Ele veio cair em si e ali ele não foi para a porta de um bar, ele não foi para o mercado, ele não foi para outros lugares. Ele foi, a Bíblia deixa bem claro aqui que ele foi para a casa de Maria. Aleluia, Jesus. Então, Glória a Deus. E da glória que é digno de ser adorado. Então, às vezes, a gente convida alguém para orar, às vezes, a gente convoca alguém para estar ali orando, às vezes, a gente recebe a nossa bênção, e depois que a gente recebe a bênção, simplesmente a gente nem comunica aquela pessoa. Mas ele foi ali, voltou, foi ali na casa de Marco, de Maria, de João, de Marco, e bateu na porta. E aquela menina, né, chamada Ruth, saiu. E aí depois ela abriu a porta, ela ficou toda emocionada, ela correu para dentro, avisou o pessoal. O pessoal disse, o pessoal falou, não, isso deve ser um anjo, né? Elas não estavam nem acreditando. O que é que eu vim entender nessa passagem? De novo, que às vezes a gente ora e ora. E quando a nossa bênção chega, ela fica, não estou entendendo. Chegou mesmo, é verdade? Gente, Aleluia, Jesus. A nossa fé fica vacilante. Glória a Deus. A fé de Maria ali ficou vacilante, porque ela estava orando com Deus Todo-Poderoso. Mas quando a notícia chegou, ela ficou surpresa. Ela achou que era um anjo, que era loucura na mente dela. E particularmente ela, quando voltaram, Pedro continuou insistindo, batendo na porta, no portão, abriu. E quando abriu a porta, Pedro, porém, continuou a bater. E quando abriram, eles viram e ficaram espantados. E conosco também não é diferente. Às vezes a gente ora, quando a bênção chega, a gente fica espantada. E o que foi que ela fez? Ela ali sentou com ele e queria fazer toda a interrogação, como foi, como é que não foi, o que foi que aconteceu, e esqueceu que ela estava clamando um Deus que pode todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. O general de Então, guerra. você entender isso aqui que está vivendo na vida de Pedro, eu vivi na minha vida. Quando eu estava lá no Brasil, eu orava, e às vezes chamado de fazer missão, convocação de estar orando, intercessora, a palavra correta. Para ser intercessora em igreja, não precisa de ser convocado. Quando a gente aceita Jesus, nós somos intercessora da nossa casa. Nós somos intercessora da nossa cidade, do nosso país. Porque se não tivesse alguém intercedendo por nós, não Glória a Deus. Aleluia. Entendeu? Então, nós não precisa de ter alguém para nos convocar. Vamos participar de um grupo de intercessão. Nós já somos uma intercessora. Porque aqui, Pedro saiu daquela prisão porque tinha alguém orando por ele. Aleluia, E hoje nós estamos aqui porque tem alguém orando por nós. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém orando por nós. Nós estamos aqui, saiu da nossa casa, como a irmã Dominga sempre vez fala, que a gente está fazendo frio, nós estamos aqui, deveria ter em carro quentinho, é porque nós somos perfeitas. Não, é porque tem alguém orando por nós, para a chama ficar acesa. E a gente Aleluia, Jesus. botar na brecha de Pedro, estar com o ouvido sensível, ouvir a voz do Senhor e vir para a casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E eu glorifico a Deus, porque Deus tem cuidado de nós, igreja. Deus é bom todo o tempo. Quando eu lembro que quando eu voltei para os pés do Senhor, eu passei também uma fase da minha vida onde eu fui traída, né? E me revoltei, saí da igreja, me revoltei com a família, revoltei com Jesus, falei com o irmão, se a gente procura alguém para botar desculpa, né? E às vezes é as nossas escolhas. Nós Jesus. escolhemos as pessoas erradas, né?
para estar no nosso lado, que não é digno de receber um sino no nosso altar, no altar de Deus, né? O nosso sino diante de Deus. E quando eu fui traída, saí da presença do Senhor e fiquei quase 2 anos fora. Me reencontrei com o Etevaldo, que já foi meu namorado de infância, 9 anos sem contato nenhum, onde não tinha contato nenhum, nem com rede social, nem nada. Antes se reencontramos de novo, e aí começamos a trocar telefonemas, e aí estamos hoje cá. Levei 7 anos orando pela vida de Etevaldo. Aleluia, Jesus. 7 anos. Quando eu saí da minha cidade e fui morar com ele, eu ainda estava afastada do Evangelho, e aí me senti muito só, porque eu nunca tinha saído perto da minha família, né? 6 irmãos comigo, 3 homens, então a gente era muito unido, então eu me senti muito. E quando eu chegava lá, eu chorava muito, ficava muito chorando. Ele dizia assim: eu já te falei que o teu lugar é na igreja, por que tu não volta para a igreja? Aí eu falei: mas tu não quer ir comigo, eu não vou sozinha. O tempo foi passando, os meses foram se passando, a irmã dele se aproximou de mim, a missionária Natália. E aí ela me convidou para ir para a igreja e eu voltei para os pés do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque ele ficava insistindo todos os dias, dizia para mim a mesma frase: teu lugar é na igreja. Já falei para tu que teu lugar é na igreja. Aleluia. Por que Deus usava ele? Porque sabia que eu era a intercessora dele, para ganhar ele para Cristo. E o tempo foi passando, eu continuo orando. Deus levantou pessoas para estar me ajudando ali em oração, perseverando. Meu filho entrou nas drogas, cada dia que passava, João Vitor se afundava mais nas drogas, mas o meu foco era estar pelo meu filho, orando pelo meu filho. Aleluia. Todas as coisas da igreja. Aleluia. E toda vez que o negócio se estreitava, eu ia para a igreja chorando e dizia: quando eu voltar da igreja, eu vou me embora, porque eu não quero mais esse homem. Eu não quero mais esse homem. E todo dia, quando eu chegava na igreja, eu dizia: eu falei tu que não traí. E Deus deixava bem rasgado mesmo. Eu falei: tu que não é trair. O teu lugar é ali, porque Deus tem um propósito na tua vida naquele lá. E o tempo foi passando. E eu lembro que tinha dia que eu levantava campanha de madrugada, passava a noite toda orando, junto pelo mundo, os colegas, Etevaldo dormindo, e eu levantava ali por cima de Etevaldo e orar, o Espírito Santo me incomodando para orar, e foi eu passando para orar. E Deus, ele, num dia tão maravilhoso, eu não estava aguentando mais. Eu falei: eu vou conversar com o pastor Paulo Vitor, para me dar um socorro, porque ele trabalhava na polícia, e então eu falava: eu conheço muita gente para internar, João Vitor contava mais do que eu João Vitor. E aí, quando foi um dia, comecei com o pastor, com a missionária Raquel, falou: irmãinha, a gente vai lá, vamos ver se a gente consegue pegar João Vitor em casa. E eu tive que topar João Vitor de remédio de doido, para conseguir ficar com ele 3 dias dentro de casa, porque eu só conseguia ficar com ele assim, topado dentro de casa. E quando ele ficou naqueles 3 dias, que a missionária chegou lá, o pastor, mais um casal do Rio de Janeiro, para convencer João Vitor, um missionário da África, que estava no Rio de Janeiro, um casal do Rio de Janeiro, para convencer João Vitor a ir para o centro de recuperação, que ele não queria ir, naquele grande dia, Deus me surpreendeu. Deus me surpreendeu naquele grande dia. E aí, quando Deus, as irmãs orou e falou que o João Vitor ainda estava ocupado de remédio, e ali, quando pensou que não, o rapaz, eu lembro, um rapaz bem moreninho, começou a contar o testemunho dele e falou assim: você quer voltar para Jesus, João Vitor? Aí ele assim, topado, na sua cabeça, que sim, e além de voltou para Jesus, e aí, na mesma época, na mesma fala, o missionário cheio de sabedoria lançou o convite para Etevaldo. E Etevaldo aceitou Jesus. Glória a Deus, aleluia. E aí eu vim voltar a palavra, a oração. A oração, quando tinha Vera, né, tinha a missionária Natália, tinha outras irmãs, a irmã Adriele, as irmãs ali orando, estava aqui na posição igual Pedro, Marcos, João, tudo aqui orando. Deus fez um terremoto lá na prisão. Enquanto as irmãs estavam orando, Deus moveu o coração de Etevaldo e ele aceitou Jesus. Com 15 dias ele veio para Portugal. Glória a Deus, aleluia. A glória de Deus,
Ele vai cumprir. Aleluia. Ah, em Ele nome não de está Jesus. no controle. Ele continua no controle de tudo das nossas vidas. Aleluia. Às vezes a gente entra no desespero. A gente pergunta, Deus, tu não está no controle, tu não está no barco, o que é que está acontecendo, Senhor? Me socorre. Mas Deus é o Deus da providência. Esse plano de Etevaldo vir para aqui, para a Europa, foi muito antes de João Vitor entrar para as drogas. Ele já tinha tirado o passaporte dele para ir para outro país. E quando ele fez todos os planos para ir para o país, eu já tinha pouco tempo com ele ainda, entrou a epidemia. Ele não conseguiu vir. Por que ele não conseguiu vir? Porque ele estava no plano de Deus, no propósito dele não vir. Porque eu acredito que se ele visse para casa, sem aceitar Jesus, ele hoje não podia estar junto. Então Deus, ele sabe de todas as coisas. Às vezes as portas se fecham, às vezes as portas se abrem, a gente não sabe por quê. Mas a gente não tem que perguntar o porquê, a gente tem que perguntar o para quê. Né? Porque não interessa por quê. Porque fechou. Ele sabe de todas as coisas, ele está no controle de tudo. Então na vida de Pedro não foi diferente. Mas para isso tudo acontecer, o que eu vou entender é que Pedro também era crente. Porque ele estava com o ouvido sensível à voz do Espírito Santo. Né? Aleluia. Glória a Deus. Ele não só ouviu, mas sim também ele obedeceu. Então é necessário, igreja, a gente ouvir e obedecer. É necessário a gente também obedecer e colocar em prática. Não adianta você ficar orando, entrar ano e sair ano, e você não botar em prática a sua oração. Porque como foi na vida dele, o que tinha do Senhor fazer, o Senhor fez. Enviou o anjo para socorrer Pedro. Aleluia. Mas o que tinha de Maria, João fazer, ela fez. Porque a nossa vida evangélica é um conjunto espiritual, né? A nossa vida é um conjunto, é oração e ação. Não adianta só orar e não ter ação, não vai resolver, não vai adiantar. É Deus, aleluia. Não adianta, se o médico diz que você tem que fazer um exame, você parar para fazer seus exames. Porque Deus deixou a medicina para a gente se cuidar. Mas se o médico disse que você está. Eu já fui, eu falo de mim. Quando eu estava com o João Vitor, eu fui desenganada por 3 medicinas, que eu estava com câncer. Né? No sangue, na leucemia. E os médicos com o maior medo de me dizer, eu já estava praticamente com 6 meses de grávida, com medo de me dizer. E meu cabelo caindo, eu fazendo tratamento, a médica aplicava a injeção no meu corpo cabeludo, e ali era muito doloroso, e a médica com medo de me falar, para mim, me passou por outro médico específico, me passou por outro médico, e quando foi um dia, a médica se deu comigo. Eu cheguei em casa, falei com a minha comida no momento todo no choque, mas na mesma hora, a minha irmã, né, a mais velha, falou, vamos orar. Botou oração. Vamos orar, irmão, porque nada para Deus é impossível. E ali fiz o que tinha que fazer, e hoje eu estou cá. E hoje não temos nada para a glória de Deus. Aleluia. Todos os exames, fui acompanhado por todos os exames da Raquel também, e para a glória de Deus. Então, assim, essa palavra, todas as mensagens daqui do 5 até o 16, eu vivi, igreja. Aleluia. Eu vivi o que a Bíblia fala. Então, a gente tem que estar com o ouvido sensível à voz do Senhor, em todo o tempo, obedecer à voz do Senhor, não desistir, como foi falado nesta noite, não desistir da nossa família, não desistir, porque a gente, quando eu lembro quando a gente foi preso pela primeira vez, o João Vitor deu 20 tiros no João Vitor, acertou um, e eu liguei para o meu irmão, né, o presbítero Anaí, e falei para ele, o João Vitor está preso lá no final, eu não vou. E eu falei, eu não vou. Ele falou, você vai. Você vai, irmão, porque crente é você. A mãe é você. Se você não fazer o papel de mãe, quem é que vai fazer? O mundo ele não vai abraçar ele, não. Quem tem que abraçar ele é você, que é a mãe dele. E crente, você vai para ele, que nós estamos aqui orando por ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu fiquei com muita raiva, fui chorando, mas fui. Fui porque ali é o que a Bíblia
o anjo do Senhor. Eu vi meu irmão como um anjo do Senhor me direcionando. E ali eu fui lá naquela delegacia, com o intervalo, fui, busquei João Vitor, muito cheio de sangue, o delegado olhou para minha cara e disse: mãe, se você não botar ele no trabalho, não fazer isso, não fazer aquilo, a gente só vai tentar depois de matar ele. E tinha um policial, o Juca, que ele dizia todas as que naquele me encontrava na favela, ele dizia: se eu fosse sossegado, eu não matasse. Ele me enfrentava assim, cara a cara. Mas eu abaixava a cabeça e dizia: o sangue de Jesus tem poder. Porque quando eu tive ele, eu apresentei no altar do Senhor. Foi no altar que eu apresentei. Então o diabo ele não vai atacar o estranho para vir levar você para a oração. O diabo ele vai atacar os nossos para a gente vir se colocar na brecha, se colocar na posição e orar, perseverar, não desistir, porque o crente ele só busca mais quando nós estamos na prova. É, Deus, aleluia. Quando vai tudo bem, quando tem muito dinheiro, quando está no carro plano, e quando está não sei o quê, lembra de Jesus quando dá tempo. Mas quando a gente está na prova, nós lembramos de Jesus constantemente. Por isso que a nossa vida cristã é assim, é vitória de manhã, prova de tarde, é vitória de noite, prova de manhã. Para a gente continuar e não perder o foco, Aleluia. não perder o objetivo, não perder a essência de orar. Aleluia, Jesus. Porque se a gente ficar no incomodismo, como dizia a missionária Raquel, no incomodismo, a gente não quer orar, não quer mais buscar a face do Senhor, né? Então a gente não podemos sair da brecha, continuar na brecha, igreja, continuar perseverando. Todo mundo estava fora dizendo que vai acontecer, que o médico disse que não vai ter mais jeito, que a medicina falou que acabou para ti, que os policiais disseram que vai fazer, vai acontecer. Mas Deus é o Deus da tua casa, Deus é o Deus da providência. Aleluia, glória a Deus. Do mesmo mover que ele fez, como a irmã Regina falou nessa noite, na cadeia com Paulo e Silas, ele faz do nosso lado. Aleluia, Jesus. Aleluia. A oração e o louvor é a chave da vitória. As correntes, naquela prisão, tinha duas coisas que deu na cara de Satanás: foi o louvor e a oração. Em que a gente vinha todos os dias estar pedindo a Deus pessoa que esteja disponível, pessoas igual Maria, igual João, igual Marcos, igual Paulo, Silas, para estar no nosso lado. Porque Aleluia. nós temos muita gente no nosso redor, mas às vezes está no nosso redor com a intenção que nós temos. Se você tem o bom para dar, algo para oferecer, você tem amigo. Se Aleluia. você não tem nada para lhe oferecer, essas pessoas não querem conta com você. Glória a Deus. Todos os dias a Deus, sabedoria para estar e discernimento, né? Para estar vendo as pessoas que a gente pode contar, que pode, como a irmã Né falou no nome desse dia, vir para orar, que pode orar, pedir para todos orar, porque às vezes É, Deus. pode orar até ao contrário, né? Então nós temos que estar nessa vigilância, e perseverar. A Bíblia aqui não diz que era a igreja, né? A Bíblia aqui na frente fala, nos primeiros 5 fala a igreja orava, mas eu estou vendo entender aqui que parece como fosse na casa de Maria. Então a Bíblia não está falando aqui o templo, a Bíblia está falando se o pastor convoca nós para estar na residência dele, ali é um templo de oração. Nós estamos orando, se né, convoca a gente para estar na casa dela, vamos estar orando. Então, dependente de onde nós estiver, nós temos que estar convocada e unida. É outra coisa que a igreja deixa bem claro aqui para mim. Imagine se Maria orasse sozinha. Será que a cadeira de preso, de Pedro, Deus dá totalmente a pena naquela cadeira? Se João orasse sozinha, aqui fala também de união, igreja. Fala de união. Falamos que a gente precisamos se unir para orar, porque nós estamos ligados só em um propósito, só em um objetivo. E qual é o nosso objetivo aqui na terra? Se nós aceitamos Jesus e queremos ir para o céu, precisamos estar
Aleluia. Mas e perseverar. A irmã Bruna tinha dito. Perseverar orando pela nossa família. Nós somos intercessora do nosso lar. Nós somos intercessora na onde nós for, nós somos intercessora. Nós saímos do Brasil, nós continuamos sendo intercessora em Portugal. Ela saiu da África, continua sendo intercessora aqui. E aonde nós for, nós vamos continuar com o nosso chamado, nosso propósito. Aleluia. Porque quem nos chamou nos garante. E até aqui, o Senhor nos ajuda. Aleluia. Glória a Deus.